Boa noite, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje, no nosso Consciência Hebraica, é dia do amanhecer da consciência hebraica. Esse curso, nós estamos no 25º episódio e já estamos em 23 de dezembro de 2020. Bom, se você tem nos acompanhado, se você tem nos seguido até aqui, você observa que a cada momento nós vamos dando passos em direção à estruturação de uma cosmovisão, de uma cosmogonia, ou seja, de descrever a origem da realidade, de descrever a harmonia desta realidade, a partir da lente, a partir da ótica da consciência hebraica, ou seja, do infinito e eterno ser misterioso, enigmático, que se revela aos patriarcas hebreus e também a toda a humanidade. Nós compreendemos que há uma realidade essencial no universo, espiritual no universo. Ou seja, nós vivemos em uma realidade da essência infinita, da consciência infinita, da inteligência infinita, da sabedoria infinita. Naturalmente, todos os atributos que nós, enquanto animais hominais, expressamos, eles são captados do próprio cosmos, do próprio universo. Ou seja, não há nada em nós que seja uma criação espontânea do nosso ser e que não existe em nenhum outro lugar. Não. A compreensão que temos da harmonia da natureza é que o universo constrói antenas parabólicas que captam programações cada vez mais complexas do universo, refletem essas programações e interagem com elas. Então nós temos o plano mineral, o reino mineral, ele tem uma capacidade de captar essa programação do cosmos, de interagir com o cosmos em certa medida, dentro da sua potencialidade, e assim por diante. O reino vegetal, uma parabólica mais poderosa, capta e interage com o universo de uma maneira mais complexa que é do mineral. Já o nosso animal, também é uma antena poderosíssima, já muito mais complexa que o mineral e que o animal, do que o mineral e o vegetal. O animal já alcança dimensões como refletir a afetividade, a emoção que há no cosmos. Mas ele ainda arranha essas dimensões. É justamente o animal hominal, que somos nós, que vai ser a mais complexa parabólica engendrada pelo cosmos, pelo menos que temos conhecimento até agora, né? A ciência ainda não conseguiu comprovar nada mais complexo que a consciência e o sistema nervoso humano em todo o cosmos. E nós, então, por que alcançamos essa dimensão? Porque o próprio universo, além de físico, material e quântico, além de sensível, além de emotivo e cognitivo, o cosmos é hiperconsciente, o cosmos é essencial, é espiritual, é integrativo, é amoroso, expressa vontade e tem representação simbólica, semiótica, virtual, que é captada por nós, né? A nossa capacidade de expressar números e palavras demonstra isso. E nós estamos vendo a maravilhosa intuição hebraica que constam nos textos mais antigos da humanidade, primeiro por tradição oral, depois escritos em determinado ponto da história, que remontam às captações, à capacitação de interpretação simbólica do cosmos
das maiores mentes que a nossa espécie já produziu. E nós agora estamos no Gênesis, um livro atribuído a Moisés, que nós compreendemos que foi realmente dele a escrita, e que é a inspiração de Yahvé Elohim Adonai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos patriarcas hebreus, e que inspira a grande parábola do Gênesis nos capítulos 1, 2 e 3, e depois um retrato resumido, um relato, uma narrativa histórica de um casal dentro de uma genética e que vai descrever a evolução da natureza humana. Isso acontece evidentemente em todo o planeta. Esta divindade se revela potencialmente em todos os povos de uma maneira mais apurada, mais específica, com uma missão mais clara entre os hebreus, uma missão genética, uma missão formativa, uma missão que produzirá ao final e a culminância desse processo o maior ser humano, a maior representação da nossa espécie, a mais evoluída conjuntura físico, mental, emocional e essencial que o planeta já produziu, um homem chamado Yeshua HaMashiach, ou seja, o Cristo, o Messias, Jesus, aquele que representa a mais elevada aspiração, inspiração de toda a humanidade. Então nós estamos vendo esta imensa odisseia, essa história e narrativa de um povo, esta imensa epopeia, o rito heróico da nossa espécie se expressando de uma maneira maravilhosa, evidentemente entre tragédias, entre luzes e trevas, entre muitas ações individuais. Bom, dado esse ponto da nossa narrativa, nós estamos lentamente, bastante vagar, não queremos atropelar nada. Eu creio que se você está acompanhando esse curso, se pegou alguma aula avulsa, volte na playlist que está no canal do Consciência Hebraica no YouTube, e lá você terá do capítulo 1 até este capítulo agora 25. É interessante que você pegue um caderno, anote, chame algum amigo, alguma amiga, algum colega, monte um grupo de estudos e vá refletindo, vá raciocinando, vá compreendendo aquilo que nós, capítulo a capítulo, estamos descrevendo. É muito interessante que você faça isso, vai ser um desafio, uma jornada maravilhosa. Os textos que vamos ler têm de todas as cores e matizes, Tem aventura, tem romance, tem amor, tem empreendimentos fantásticos, tem ordenamentos de leis, ordens jurídicas, tem liderança humana, tem todos os atributos de enriquecimento pessoal, uma literatura vasta e plena de simbologias e significados, de arquétipos que envolvem as grandes estruturas do pensamento humano, e o livro que pode-se dizer é um dos principais constituintes da civilização ocidental. Não se pode falar em Ocidente, não se pode descrever a sociedade ocidental, seja europeia, seja do mundo novo, a partir da América do Norte e América Latina, sem compreendermos as bases de Abraão. Mesmo toda a cultura do Oriente Médio é profundamente influenciada por Abraão, que vai dar origem às estruturas judaica, do próprio cristianismo e também do Islã, dos muçulmanos, que são todos oriundos desta mesma raiz. Por isso nós consideramos que todos estes são filhos de Abraão. E para que você compreenda a civilização ocidental e a civilização do Médio Oriente, do Oriente Médio, é fundamental o estudo que nós estamos fazendo.
Evidentemente, outros homens foram inspirados no Extremo Oriente, né? Principalmente Buda, Confúcio e Lao Tse tiveram um papel fundamental na inspiração pela divindade de estruturas fundamentais da ética, da moral, da espiritualidade humana do Extremo Oriente. Tudo fala a respeito da nossa espiritualidade, daquilo que nos conecta com o universo, daquilo que realiza o nosso ser nestes anos que temos no planeta Terra, anos finitos, anos findáveis, anos onde de infância à adolescência, ao início da vida jovem e vida adulta e depois o nosso amadurecimento, envelhecimento e declínio até a nossa morte. Esta grande trajetória individual de cada um de nós, também a trajetória do próprio planeta Terra, que terá um apogeu e um declínio, e a história do nosso próprio universo, como revela o livro de Apocalipse e os profetas hebreus, que também, como tudo que está no tempo, terá um princípio, um início e um fim. Mas tudo isso nos coloca diante da perspectiva de como vivermos. Qual é a proposta fundamental de integração do nosso ser físico, emocional, mental e essencial, a nossa consciência diante dos impulsos probióticos e antibióticos de vida e de morte, de prazer e de angústia, de tristeza e de todo este antagonismo que ocorre dentro de nós, qual deve ser a atitude da nossa consciência, seja o nosso foco atencional, consciencial, a nossa atitude diante dos fatos da vida, daquilo que envolve o nosso cotidiano, a formação ou não de uma família, filhos, o trabalho, a nossa relação com o dinheiro, a nossa influência, o nosso papel diante da sociedade, seja na área de produção, na área política, na área do pensamento, na área do ensino, seja qual for a área da sociedade em que você atua, qual é cosmicamente a atitude harmoniosa, realizadora do enigma, do desafio da existência humana, como viver e amadurecer produzindo frondosamente frutos, flores e sendo uma árvore que cumpre uma jornada de amadurecimento diante do cosmos e da vida. Então nós estamos diante de todas essas questões e sem deixar de lado toda a evolução tecnológica e científica que tanto é prezada pelo Ocidente, através do desenvolvimento da nossa cultura, mas também lembrando e entrando nos grandes símbolos arquetípicos da nossa humanidade, principalmente aqueles revelados pela consciência hebraica, que é o nosso foco aqui. Nós acreditamos que independente da idade que você tenha, independente da classe social a qual você pertença, independente da ideologia política que você tenha, todo este conhecimento, esta visão de milhares de anos vai ser benéfica para o teu autoconhecimento, também para o halo-conhecimento, conhecimento das grandes estruturas do universo. Evidentemente, mais do que uma verdade categórica para todos, nós procuramos o estímulo e a descoberta do sentido de cada indivíduo diante da vida e diante de si mesmo. Esse é o ponto fundamental desse trabalho, que você faça a tua jornada interior, que você faça a tua descoberta a respeito do sentido e do significado da vida. Bom, eu faço todo este resumo porque o livro que nós estamos estudando é o Gênesis, é o livro dos princípios, em hebraico Bereshit, ou seja, aquilo que está na origem, no princípio, no fundamento de todas as coisas. Então, são visões fundamentais que estão de grande arco. E sempre aqui no nosso Consciência Hebraica, a gente faz um pequeno resumo, né? Nos
eventos da nossa consciência. Do porquê consciência hebraica? Temos 4 potencialidades no homem: o físico, o emocional e o essencial, no ser humano, na mulher, no homem. E, dentre essas faculdades, a mais incrível de todas, que nos distingue, é a essencial. E na essencial temos 4 expressões, e a consciência é uma das mais importantes. Ela dá condições do arbítrio e também da vontade, e a mais profunda de todos, o amor, a nossa capacidade integrativa com o fluxo de realização presente em todo o universo. Hebraico e o judaico, para nós, o hebraico pertence a toda a humanidade. O hebraico pertence ao ser humano, ele é o nosso impulso de espiritualidade. E o judaico é uma história particular no Oriente Médio que acontece com o povo e que nós também vamos estudar aqui. Ou seja, é o universal versus o local. É como a música clássica ou como a filosofia, que mesmo ocorrendo em um único lugar, em um único povo, pertence a toda a humanidade. Jesus foi muito apresentado à grega, né, pelo helenismo. Os pais da igreja, Agostinho, Aquino, Lutero, tiveram uma influência forte dessa visão grega, e nós buscamos um olhar original, um olhar hebraico, um Jesus à hebraica, representando a tradição e a cultura vinda de Noé, por Abraão e os patriarcas hebreus. Venha com a gente, veremos o início de tudo e de todas as coisas no nosso O Amanhecer da Consciência Hebraica. Boa viagem no nosso avião supersônico, olha como ele sai a jato, para nós entrarmos em textos maravilhosos. O que nós vamos trabalhar no tópico atual? Nós vimos alternativas de olhares sobre textos hebraicos antigos, falando sobre a origem do ser humano e elementos que a ciência nos traz hoje. Vimos a classificação e o arco evolutivo do ser humano pelos textos hebraicos. Se você perdeu os últimos capítulos, assista, é muito interessante essa classificação. O que nós vamos trabalhar agora? Tem mais um tópico aí do anterior. Vimos um grande resumo do surgimento da espécie humana, né, do animal hominal. Veremos a descrição hebraica da estrutura formativa do ser humano, que possibilitará a sua autoconsciência e o seu arbítrio. Então estávamos no seguinte texto: a origem da consciência e do arbítrio humano. Maravilhoso capítulo que trata do arco evolutivo do ser humano. Gênesis 3, de 1 a 25. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Olha, para quem perdeu o nosso último encontro, recomendo que você o assista, mas nós falamos fundamentalmente que os 3 primeiros capítulos do Gênesis devem ser estudados como uma grande parábola do gênero humano, né? Adão ali não é um indivíduo com nome, CPF, RG e telefone celular, né? Nem Eva. Tem uma bolsa Louis Vuitton, né? Ou Prada, na verdade, que se alguém fosse ter bolsa Prada seria serpente, né? Porque o diabo veste Prada. Bom, mas enfim, no capítulo 1, 2 e 3 do Gênesis, esses personagens são simbólicos. Adão representa o gênero humano masculino, Eva o gênero humano feminino. O próprio Deus se coloca ali como um determinado personagem e a serpente é colocada como um outro princípio. Então, são 2 princípios revelados, né? Deus representando o princípio formativo do homem, que está expresso em Gênesis 1, 26. Então, ele representa o impulso crístico da realização humana, ou seja, o impulso probiótico, né? Pró, a favor, bios e ótica, de uma grande visão da vida, de uma grande realização do ser humano. E a serpente representa aquilo que o próprio Jeová cria, o próprio Yahvé cria, o próprio eu sou o que sou cria, que é um impulso contrário a isso, formado pelo próprio Criador. Nós já vimos a origem do mal aqui, em capítulos anteriores, e nós vimos que nada pode ser
pode fugir, nada pode não ser, nada pode estar fora do alcance de uma divindade infinita, onipotente, onisciente, onipresciente e plena. Então ela é responsável pela criação de todas as coisas. Então o Gênesis descreve o princípio serpentino, o princípio de um antagonismo, tanto que comentamos que a frase que a serpente fala é exatamente oposta a que Yahvé Elohim Adonai fala, o nosso Deus fala, e a mulher representa ali o princípio da natureza humana a princípio, né? Ou seja, Eva está representando o gênero humano que vai despertar primeiro para a autoconsciência. Né? O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? É a capacidade que o animal ruminal tem de adquirir autoconsciência. E quando ele adquire autoconsciência, ele vai perceber dois fundamentos que estão em gradiente no universo, ou seja, mesclados na criação, que é o princípio da luz e das trevas. Ele vê este impulso dentro dele, ele tem autoconsciência. Então, evidentemente, a serpente não é uma cobra falante que está aí no jardim, mas a serpente representa o princípio da instintividade, da anticristicidade, do antagonismo, o princípio de trevas, de obscuridade, de abismo, né? Representando no universo uma dimensão e depois no interior humano. Nós vimos isso nos nossos gráficos, né? Colocamos muito bem aqui os princípios do céu, o princípio do abismo, que forma o nosso universo. Tudo engendrado por Yahvé Elohim Adonai, o ser que é infinito, está em tudo e em todos. Então, no universo há um gradiente celestial e abissal. O homem é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando ele come desta árvore, quando ele adquire consciência, isso acontece com toda criança. Quando a criança diz eu, ela está comendo deste fruto da autoconsciência. E com a consciência vem a percepção, a distinção do impulso anticrístico, que é o impulso contrário à vida, contrário à realização humana, e que a consciência do homem vai atender. Quando ele atende, forma-se nele uma qualidade chamada anticrística, que é uma qualidade de thanatos, uma qualidade de morte, uma qualidade de um princípio destrutivo da própria consciência e da vida, mas que dá prazer ao homem, que o atrai, que o fascina, como também ele terá um outro fascínio, o impulso celeste. Então este ser, a princípio, é o impulso celeste que afeta a consciência humana. Se o homem o atende, também fascinado pelo princípio probiótico, o princípio de vida, o princípio de realização de Gênesis 1:26, onde o homem se torna um ser gerado à imagem e semelhança de Yahvé Elohim Adonai. Então o ser de celestialidade se torna um ser de cristicidade, que é o elemento agregado ao nome e à consciência humana que o tornará filho de Deus. Ele é a própria árvore do conhecimento do bem e do mal, ele é o próprio jardim das delícias de Deus, porque quando Yahvé decide gerar um ser, realizar um ser, a sua imagem e semelhança, esta é a sua vontade, este é o seu nome, esta é as suas delícias, esta é a sua noiva, este é o seu templo, este é a sua construção de uma cidade, quando representado no coletivo. Esta é a formação da sua noiva, a sua paixão, o homem gerado à sua imagem e semelhança. Então, nós estamos estudando tudo isso aqui no nosso Gênesis, vendo passo a passo esses elementos. E aqui você tem a origem da autoconsciência e do arbítrio humano. Lá está escrito, disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Porque o homem
Podemos então dizer que havia um homem perfeito que não sabia que estava nu? Então essa ideia não está bem, né? Daqueles que compreendem assim, tá? Não parece muito harmônico essa visão, né? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então nós sabemos que seja o princípio da serpente incitando o homem a comer do fruto, seja o princípio de Deus dizendo que de tudo podia ser comido, menos daquela árvore, nós vemos dois princípios, tanto dos céus quanto do abismo, para que o homem coma. Porque se eu digo para que você não veja nada aqui menos aquele canto, eu vou chamar a tua atenção para aquele canto. E evidentemente, se eu te instigo a olhar para aquele canto, os dois princípios são idênticos. Mas no Gênesis está escrito que Deus disse para não comer. Sim, para que ele tivesse a intenção de despertar a atenção do homem para que ele fizesse isso. O objetivo era que ele se tornasse um animal autoconsciente. Isso é que é importante você compreender. A história do Gênesis é a história da evolução humana. Tá? E essa evolução terá consequências, como nós vamos ver aqui agora a revelação disso. Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Bom, aqui nós temos um princípio fantástico de psicologia, um princípio da atitude fundamental do homem diante da vida, quando ele é confrontado por uma atitude que tomou, quando ele é levado à reflexão, dificilmente nós admitimos as nossas falhas, admitimos o nosso erro, porque aqui está sendo colocado como uma transgressão o homem comer deste fruto. Mas essa transgressão é necessária para a evolução humana. O homem não evoluiria se não desse esse passo. Mas havia uma ordem. Então aqui entra-se agora numa nova dimensão do texto, de profunda psicologia do homem em relação à sua espiritualidade. Porque o homem, ao evoluir, ele vai iniciar no estado alfa, no estado mais primitivo, na condição de animal, e vai então em direção ao hominal, em direção ao ômega, templo, filho da divindade. Esse é o grande arco evolutivo da consciência humana. E como que o homem se sente, né? Quando ele se depara com as suas deficiências? Ele as assume? Não é essa a nossa atitude básica, né? Isso acontece até hoje nos casamentos, nas sociedades, nas amizades, nas famílias, né? Quando nós falhamos, nós tendemos a esconder os nossos erros. Por isso que o homem se esconde da presença do Criador. Essa é a nossa primeira atitude que nós devemos confrontar. Eu pergunto a você, você tem dificuldade de lidar com os teus erros? Você tem dificuldade em admitir as tuas falhas? Você tem dificuldade em fazer a tua própria lista e não se esconder dos seus problemas, defeitos ou limitações? Você tem exercitado a confissão das suas limitações, falhas, defeitos, inconformidades? Você tem admitido humildemente que as tem? Parece que a humanidade, a passos largos, se afasta desta condição de admissão de erros e cria teorias imaginárias, cada vez mais se escondendo das suas próprias falhas e criando um arbusto artificial ideológico para se esconder da sua própria nudez. Temos visto isso com muita tristeza. A humanidade caminha a passos largos por uma artificialização da consciência, uma dessensibilização do senso do que é certo, do que é errado, do que é doce, do que é salgado, do que é a contradição de luz e trevas, querendo criar uma equalização onde tudo é permitido, onde tudo é admitido,
onde nada é contraditado. E aqui nós vemos a atitude básica que está lá como semente. Esta atitude hoje, moderna, esta atitude contemporânea, já é identificada aqui em Adão. Observe bem o texto, né? Deus pergunta para ele o quê? Quem te mostrou que estava nu? Você comeu da árvore? Ao invés dele responder, sim, eu comi, o que ele vai dar como resposta? A mulher me deu. Então, primeiro, ele não admite que tomou a decisão de comer. Ele coloca a culpa na sua mulher. E depois ele faz um segundo culpado, mais importante que o primeiro. A mulher que quem me deu? Que o Senhor me deu. Então, na verdade, eu estava tranquilo aqui no paraíso, né? E o Senhor inventou de criar essa mulher e ela inventou de me dar essa fruta e eu comi. Então, quem é o responsável pelo erro que aconteceu? Nós nos revoltamos e nos levantamos contra o nosso Criador. Nós consideramos o nosso Criador como sendo o culpado pelas nossas dificuldades, pelas nossas atitudes, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Nós precisamos de um culpado e culpamos Deus em última instância por tudo que nos acontece. Nos revoltamos e nos levantamos contra Deus de muitas maneiras, principalmente através da nossa intelecção e de ideologias e artifícios do nosso pensamento que estão distantes da realidade, da nossa própria natureza e que nos afastam significativamente, completamente, do propósito amoroso de um Criador que nos chama para a evolução, para o desenvolvimento, para o crescimento. Então, a primeira atitude de Adão, culpar sua mulher e culpar o Criador que a havia colocado ali. Então, ele não assume nenhuma responsabilidade. E lembre-se de uma coisa, o centro fundamental da nossa humanidade, do nosso ser, é o nosso arbítrio. É o fato de nós sermos corresponsáveis, de nós tomarmos decisão acerca da nossa evolução. Esse é o ponto fundamental. Nós decidimos de fato. Não estamos em um jogo de cartas marcadas. Não estamos em uma peça de teatro falso, onde os papéis já estão todos definidos. O Criador nos permite, né, a condição de sermos coautores da nossa própria história, da nossa estrutura e da nossa formação. Evidentemente, ele nos auxiliará, nos indicará, nos apontará caminhos e possibilidades, mas caberá a você a decisão de confrontar a si mesmo nos seus erros e problemas, admitindo-os, amadurecendo, crescendo e amorosamente se integrando ao propósito que o Criador fez ao constituir a realidade de todas as coisas. E você também pode decidir não se integrar. Você é um ser livre. E o amor do Criador, o amor da divindade não é imposto automaticamente. Ele precisa ser eleito, escolhido, ou não. Esta é uma das profundas verdades acerca da nossa natureza humana. Bom, o texto continua. Então disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E qual a resposta da mulher? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ora, a atitude da esposa de Adão parece que não é muito diferente dele, né? Ela aprendeu bem com ele. Ele era mais velho, né? Ela também não admite as suas falhas, não admite as suas atitudes, não admite a sua autoconsciência, não admite o feito da decisão. Ela coloca a responsabilidade sobre a serpente. E o texto continua dizendo assim: então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a besta, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás,
e pó comerás todos os dias da tua vida. Excelente. Bom, então chegamos no âmago da nossa grande parábola, estrutural parábola, que descreve a origem da natureza humana. Então, como vimos, né, usando o nosso gráfico da criação, também nosso gráfico do ser humano, né, o que é a serpente? A serpente representa a nossa natureza anticrística. Aqui está a serpente representando a nossa natureza anticrística. O que é a mulher? A mulher está representando a nossa humanidade crística nesta parábola. Tanto Adão quanto Eva estão representando o princípio crístico. Por que foi escolhida a figura de Eva? Porque o que nós vamos ver a seguir é fundamentalmente o desenvolvimento da semente, da genética crística. E a mulher tem o símbolo da reprodução e do desenvolvimento da nossa espécie, né? Então, Eva é eleita como símbolo de mãe de todos os viventes, a matriz, a que vai dar origem a todos os seres, já no aspecto feminino da procriação, do desenvolvimento. E, evidentemente, Adão aparece também ligado à sua esposa e cúmplice dela nesta missão. Então, a serpente é a natureza anticrística. Então, vejamos o que é dito aqui sobre a serpente. O Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a besta. Olha, então, qual é a primeira natureza que vai despertar na natureza humana? Né? Nós sabemos que o animal que nós nos tornamos, e quando despertamos a consciência, foi o instinto, a violência, a agressividade, todas as características instintuais que nos trouxeram à vida e que permitiram que nós vencêssemos esse desafio da existência. Então, quem desperta primeiro no animal hominal? A serpente. A serpente é a primeira a despertar a nossa natureza anticrística, a nossa natureza que é violenta, a nossa natureza que é totalmente instintiva, possessiva, egocêntrica e que, inclusive, foi bem compreendida pelo pensador Freud. O Freud ele compreendeu como ninguém, foi um dos primeiros a romper com aquela visão clássica da criança como um anjo inocente e sem nenhum tipo de atitude agressiva que existia na Idade Média. Freud desvenda, deslinda a natureza anticrística presente na criança. Criança extremamente egocêntrica, buscando tudo para si. Depois nós vemos no primeiro amadurecimento infantil a violência, muitos traços que podem ser muito instintivos da criança, egocêntricos da criança. Né? E, evidentemente, traços da cristicidade humana também, o amor, o afeto, o carinho, o sorriso e a alegria que a criança tem, uma mescla. Né? Mas essa natureza anticrística desperta primeiro na história humana e garante pelo instinto, pela violência, na nossa história evolutiva, a morte, o assassinato, o homicídio e todo tipo de violação na área sexual, em todas as áreas. O animal que nós nos tornamos sobreviveu à custa de todo esse processo de extrema violência que acontece. Então, quando nós lemos esse texto, nós vemos o que é dito à serpente. Ela vai despertar primeiro, e lá está dito: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a besta. Então, primeira característica nossa, tá? Nós temos uma malignidade, uma ferocidade, uma bestialidade, uma instintividade pior do que a de qualquer outro animal na face da terra. Porque o instinto do animal, ele não é cognitivo, ele não é mnemônico, ele não tem memória,
ele não é um ato de consciência. Um animal mata ou come, lacera um outro animal porque tem fome para a sua sobrevivência. Ele não tem senso moral, não faz aquilo por crueldade, não faz aquilo intencionalmente. Ele faz por um ato de sobrevivência instintivo. Nós vamos muito além desse ato. Nós nos tornamos simbólicos, nos tornamos desejosos de vanglória, nós nos tornamos e sentimos prazer no ato dilacerativo, aviltante, e nós acabamos sentindo prazer com a humilhação, com o desfiguramento, com a violação de outros seres humanos. A nossa natureza possui esse atributo horrível serpentino. Então aqui está dito, e isto está cumprido. É só você ver aí qualquer jornal desses que a gente espreme e sai sangue, que captam todas as mazelas da humanidade, você vai ver essa natureza serpentina cumprindo o que está nesse texto antiquíssimo da humanidade. Porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda besta. Então a natureza anticrística humana é pior do que a de todos os animais, porque é autoconsciente, porque tem o campo atencional, consciencial ligado a ela. E sobre o teu ventre andarás. Normalmente, o que caminha simboliza a base. Então, quando diz que a serpente andará sobre o ventre, não é porque a serpente animal anda sobre o seu ventre. Qual que é o símbolo disso? Diz que a base, onde a natureza anticrística humana andará, estará ligada à parte visceral do homem. Então, os instintos, de um modo geral, a fome, a sexualidade, o sono, toda a parte basal da nossa natureza é defendida pela serpente. Nós nos tornamos extremamente imprevisíveis se acometidos por imensa fome, imenso desejo sexual, imenso desejo de poder, e aí então outras dimensões dos nossos quereres vão sendo dominados e enroscados por essa serpente, e o homem se torna o mais horrível de todos os animais sobre a face da terra. Sobre o teu ventre andarás, ou seja, a serpente terá como base tudo aquilo que é instintual, ligado aos nossos prazeres e às nossas fontes máximas de necessidades instintivas, e pela defesa delas não haverá limite. Evidentemente, o amor está no ponto antagônico a este, né? É aquele que é capaz de doar-se, de abrir mão da própria vida, de integrar-se e entregar-se àquilo que é superior, abrir mão dos seus próprios interesses, egocentrismos, egoísmos, etc. Mas isso não despertará a princípio na natureza humana. O que o Gênesis fala é que a primeira natureza que desperta é a serpentina, e está dando a descrição dessa natureza humana, da bestialidade que há dentro de nós. Normalmente, quanto mais um homem se torna integral, quanto mais ele se torna inteiro, santo, né? A palavra santo quer dizer saudável, integral, mais consciência ele tem dessa natureza dentro de si e menos será dominado por ela, né? Ele será mais consciente dela. Quanto menos o homem se torna consciente, mais é dominado por essa natureza, sem compreendê-la e tomar atitude diante dela, né? Então, a nossa qualidade anticrística, que representa a serpente, será pior do que qualquer besta, pior do que qualquer animal do campo, e a base dele será o ventre. Sobre o ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. O que significa o pó? O pó normalmente é aquilo que está mais baixo.
que nós pisamos, que está sob os nossos pés, que está naquilo que é mais sujo, que está naquilo que é mais... Enfim, é disso que se alimenta a nossa serpente interior. Se você tiver boa saúde psíquica, se você for um ser humano maduro e integrado, você saberá discernir e admitir a força e a condição desta serpente dentro de você. Quanto menos você tiver autoconsciência desta serpente, menos admiti-la, mais ela estará presente em você e dominará o teu interior, ao qual você está entregando a ela pelo teu desejo de não amadurecer olhando o teu campo consciencial. Então veja aqui como é descrita a serpente, né? Pó comerás todos os dias da tua vida. E nós vemos pessoas riquíssimas, né? Pessoas fundamentadas apenas no seu prazer, nos seus instintos, né? Ou seja, vendem a própria alma, vendem os princípios éticos, vendem os princípios de valor, de virtude, para poder passear num hotel mais caro na Europa, num restaurante mais requintado, usar as joias mais caras, morar no lugar mais caro e poder usufruir de privilégios e prazeres dos mais requintados. Nós chamamos estes homens e estas mulheres de doutor e doutora, mas infelizmente eles estão serpentinamente comendo pó. Alguns dignamente podem ter dinheiro e usufruir de bens e de tudo que a humanidade produz e que o dinheiro pode comprar. Isso não é não somos contra nada disso, né? A pessoa pode dignamente, legitimamente ter muito dinheiro e estar nos melhores hotéis, comer as melhores comidas e ter acesso às melhores roupas e joias, desde que a sua dignidade, valor e virtude, desde que a sua honestidade seja preservada. Normalmente, onde se junta muito dinheiro e há muitos interesses, é bem difícil que o princípio ético prevaleça, né? Que a morte e o sangue de muitos não estejam sendo bebidos em taças de ouro e prata. Mas é possível que as pessoas dignamente acumulem fortuna e possam usufruir dela. Nisto não há transgressão ou problema algum. Não somos contra o acúmulo de riqueza ou o usufruto dela, né? Mas pedimos que cada ser humano veja de onde ela está vindo e sob que bases de sacrifício de outros seres humanos ela está sendo acumulada, né? Para que haja bom senso, para que a serpente não esteja governando a sua vida e os seus valores, né? Então, aqui, o texto vai tomando outros aspectos maravilhosos, né? E porém inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, as duas naturezas estarão sendo inimigas. E entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o que falamos que é a serpente? A natureza anticrística. E o que é a mulher? A natureza crística. Lembre-se aqui do nosso gráfico. O que é a serpente? Aquela parte vermelha. Eu porei inimizade entre ti, serpente, natureza anticrística, e a mulher, natureza crística. Há possibilidade de conciliação entre essas duas naturezas? Não. Há inimizade perpétua entre essas duas naturezas porque elas têm interesses completamente contrários, né? E olha como continua o texto. Então, há inimizade entre a natureza crística e anticrística. E aí diz, e entre a tua semente e a sua semente. Agora aqui nós temos o início dos nossos próximos capítulos.
quando diz que há uma semente, aí a palavra sêmen, né, com referência à capacidade humana de reproduzir-se, e nós poderíamos até tomar o T, E, do semente, como sêmen no tempo e no espaço, ou seja, o sêmen estendido pelo tempo e espaço irá produzir gerações, árvores genealógicas. Muitos não entendem porque que a Bíblia é cercada de árvores genealógicas. Mas aqui está a resposta. Haverá uma descendência que virá da natureza crística, que é a mulher, e haverá uma descendência que terá a sua consciência mais inclinada e fará aliança com a natureza anticrística. Ele então profetiza que haverá uma humanidade que vai optar em fazer uma aliança consciente com a sua natureza anticrística. E ele diz: eu porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, ou seja, a semente do Cristo e a semente do anticristo. Esta te ferirá a cabeça. Então está profetizada a vitória. A vitória de quem? Da natureza crística. Ela vai pisar na cabeça da serpente. Mas a natureza anticrística causará dor e sofrimento no nosso caminhar. O calcanhar representa o nosso andar sobre a vida e sobre a terra. E essa natureza causa dificuldade, dores na nossa caminhada rumo ao infinito, no nosso desenvolvimento rumo à realização de Gênesis 1:26, para nos tornarmos templos da Suprema Divindade, filhos de Deus, para nos tornarmos a noiva do Cordeiro, para sermos a nova Jerusalém celestial. Então, esse texto fica aqui. Nós já estamos com o nosso tempo bem avançado, estamos indo devagar, porque essa é uma das simbologias mais difíceis, né? Nós temos dois textos que são muito difíceis. O nosso texto mais difícil está em Apocalipse e em Gênesis. Né? Esses dois textos são os textos mais difíceis dos textos hebraicos. Eles são textos profundíssimos, por isso que nós estamos caminhando lentamente, para que você possa acompanhar, para que você possa seguir passo a passo a simbologia desses textos. Então, preste bem atenção na continuidade desses estudos do Gênesis. Nós estamos dando a grande estrutura que você vai encontrar dentro de você. Você terá condição de compreender melhor os outros seres humanos ao teu redor, as sociedades, como elas se organizam. Você vai compreender a verdadeira natureza de Jesus, como ele foi formado através da semente do povo hebreu misturada com outros povos pela genética, um homem maravilhoso que surge da história genética, e nós, ao terminarmos o capítulo 3, vamos entrar numa pequena eugenia, mostrando os pontos principais da formação genética do Cristo, até a sua própria verdade e realização. Isto vai ser maravilhoso, vai abrir os teus olhos e dar uma nova perspectiva à tua vida. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica. Queremos agradecer a você que nos ouviu até agora. Procure-nos no YouTube, na Consciência Hebraica, veja as nossas playlists, temos vários estudos lá. Entre no nosso grupo do Telegram. Lá é uma biblioteca em que tudo foi publicado, está lá registrado e você acessa o passado. Estamos também no Insta, no Facebook, aperfeiçoando as redes, e agradecemos a tua companhia. Esperamos que esse conhecimento te leve. Se alguma coisa estiver atrapalhando o teu interior, fique com o conhecimento que você tem, se isso estiver te deixando confuso. Mas se você tem fome de um conhecimento profundo e nós pudermos ajudar, é o que desejamos a você. Salem Aleikum, ou seja, Salem, a palavra significa paz, Aleikum significa em aramaico que esteja contigo, que esteja convosco a paz. Ou Shalom Adonai. Shalom é paz, Adonai significa Senhor.
Que a paz do Eterno esteja sobre você. Até o nosso próximo encontro. Não perca, porque você vai ganhar uma cosmovisão maravilhosa e impressionante. Até lá!